No vídeo de hoje vamos estudar o período da manhã do dia 31/1 de 2025. Para ajudar nesse estudo, vamos utilizar o indicador de agressão, demanda e oferta que eu desenvolvi para me ajudar a identificar regiões de interesse no preço e que faz as marcações automaticamente no gráfico. Antes de começar o dia 31, podemos ver que o dia anterior foi bem atípico. O preço subiu 3.000 pontos, com uma variação de 2,82%. Podemos ver as linhas que o indicador registrou em regiões com tentativa de defesa na subida do preço. Essas regiões aqui foram defendidas, porém teve muita demanda e ele acabou rompendo essas regiões e elevando o preço a níveis mais altos. Apenas nesse nível de preço dos 127.700 que teve uma defesa de venda seguida de oferta, e aí ele conseguiu permanecer o preço nessa região, trabalhando aqui até o final do dia. Primeiro ensinamento que nós podemos tirar aqui desse dia é não tentar adivinhar topos, porque a demanda foi muito grande e aí o preço subiu praticamente sem interrupções, apesar de tentativas de defesa, né? Então aqui não tem como ficar adivinhando, é melhor nesse caso fazer as compras, né? Já que nós estamos vendo que está indicando o preço forte, em verde no coloração, e entrando demandas. Então nesse caso aqui, né? Aguardar quando tiver defesa de venda e seguida de oferta. E aqui é um lugar mais seguro de você tentar fazer as vendas, ou melhor, ir pegando as compras nos pullbacks, preferencialmente nesse caso. No dia seguinte aqui nós vamos dar prosseguimento. Eu não vou fazer muitos comentários a partir de agora, só quando for pontual aqui, que o indicador de registrar alguma coisa e tiver relevância. O gráfico ele está acelerado para não tomar o nosso tempo, então sigam olhando aí como o indicador vai pontuando aqui as linhas, vai traçando as linhas nas regiões e nos horários também, que é bastante pertinente, tá? O horário, as janelas operacionais que são abertas aqui, tanto na abertura quanto depois na abertura das ações e outros eventos que vão acontecendo ao longo do dia. Aqui vocês vão ver também a setinha do mouse, tá? Que conforme foi desenvolvendo o preço, eu fui fazendo aqui algumas observações, alguns apontamentos, mas quando tiver algum comentário mais relevante eu vou fazer aqui, tá? Bom, aqui no caso, os primeiros minutos do dia, o preço fica meio descontrolado, não tem muita informação que o indicador vai trazer, porque o preço ainda tem poucas ofertas no Booking e está meio descontrolado, então no momento que ele estabiliza e os players realmente começam a entrar e colocar as ordens um pouco mais pesadas ali no Booking, né? E aí ele vai conseguir registrar essas informações. Então aqui no início é só aguardar até que o indicador comece a apontar aqui alguma informação mais importante. Bom, aqui já vemos por volta de 9h12 tendo ali uma agressão de compra, né?
desenvolvendo para uma entrada de demanda, porque ele começou a defender, então ele não confirmou ali que é uma agressão. Na verdade, teve a agressão, mas teve a defesa. Tá? Nesses casos, o indicador costuma marcar também que teve a defesa. Tá? Em alguns casos, como ele não passa de uma certa porcentagem, acaba não marcando que é a defesa. Mas se a gente olhar aqui para trás, ó, nós temos uma região de oferta aqui, onde ele fez topos, teve defesa de venda a primeira, né, naquela subida, e começou a ter sempre ali oferta, ou seja, ele está defendendo o preço, passando o preço para baixo de onde tinha agressões. E isso ele configura como uma oferta. Então a gente consegue entender que o gráfico aqui para trás tem as informações que são importantes que você pode continuar utilizando. As linhas elas são traçadas e elas são mitigadas quando uma linha ela é rompida para um lado para o outro, ele para de traçar a linha. E essa linha ela pode ter relevância no dia seguinte ainda. Essas linhas aqui abaixo, por exemplo, elas não foram mitigadas porque o preço não rompeu. Aqui também são regiões importantes quando o preço retornar. E aqui no caso eu continuo olhando, né, essa região, que é uma região de oferta, teve bastante venda aqui, então dificilmente eu iria fazer uma compra aqui nesse topo. Então o indicador me ajuda bastante nisso. É uma dificuldade aí de algumas pessoas, né, de iniciantes principalmente, de fazer compras no topo, aguardando o rompimento. Então se eu sei que é uma região aqui que tem bastante oferta, eu vou esperar realmente ele ser rompido, confirmar para mim poder seguir na compra, ou então eu vou fazer uma compra mais abaixo, para aí sim depois ele vir e conseguir romper essa região, né? Mas aqui especificamente é ruim de fazer compras, porque eu tenho muitas vendas. Aguardar o preço descer, uma oportunidade de compra abaixo para ele vir rompendo ou um pouco mais abaixo. Mas aqui já é uma região a ser evitada de comprar nesse topo, mas sim de tentar até possivelmente fazer algumas vendas, um scalpzinho no caso aqui, no início do dia, né? Pode ser feito. Mais um detalhe sobre as linhas que eu falei serem mitigadas, né? A cada dia ele reinicia as linhas, para não ficar muitas linhas e depois ficar poluído o gráfico e dificultar as análises. Então aqui eu sempre marco aqui a sequência das linhas, essa então que foi traçada agora foi a linha 1 desse novo dia. As linhas anteriores elas param então no fim do dia, ou elas vão parando conforme vão sendo mitigadas. Como aqui eu tenho a linha mitigada que eu já tinha comentado. E aqui eu tenho as linhas que não foram mitigadas, então elas não vão passar para o dia seguinte. Um detalhe sobre o gráfico que eu estou utilizando, eu estou utilizando aqui um gráfico de range, de 21 ranges, com o gráfico de linha, porque o gráfico de linha aqui ele fica menos poluído, ele fica mais fácil de ver os movimentos, inclusive ali onde que são os topos e os fundos. E esse gráfico ele tem ali uma variação de 100 pontos. A cada 100 pontos é formada uma nova reta, uma nova linha no caso aqui, né, um segmento de reta. Ou então, se tiver num gráfico
de barras ou candles, ele vai mostrar uma nova barra, um novo candle, vai formar uma nova barra, um novo candle a cada 100 pontos. Aqui é possível notar que o preço fez uma defesa aqui na parte de baixo, né? Ele bateu bem com essa linha aqui anterior, ó. Ela foi mitigada no dia seguinte, né? Mas essa região ela foi respeitada. E aí está entrando agora uma defesa de compra, porque o preço estava em movimento de queda, ele tentou continuar a queda e entrou aqui bastante compra, ó. Está tentando manter o preço daqui, não deixar mais cair e possivelmente ele começar a reagir para cima. A ideia do indicador não é você fazer compras ou vendas a cada linha que é traçada. É mais para você identificar as regiões. E aí você reagir na volta do preço naquela região. É claro que tem algumas informações aqui que elas acabam facilitando a análise da direção do preço. Como aí a defesa da compra, ou a agressão de compra, a defesa da venda, a oferta. E vai dando um direcionamento para você, mas não quer dizer que traçou uma linha já é para você reagir, fazer uma compra ou uma venda exatamente naquele ponto. Você pode aguardar o preço retornar com uma outra análise que você tiver, tá? É importante que você tenha um complemento das análises que você já utiliza. Então não é um indicador para dar sinais de compra e venda a todo momento e para ser utilizado única e exclusivamente esse indicador. É isso que eu estou mostrando para vocês, é entender o que o preço está fazendo, o lugar onde o preço costuma reagir, onde o preço para, quais são as travas que vão sendo feitas durante o desenvolvimento ali do preço, do pregão, né? E aí você vai tomando as suas decisões a partir dessas informações. Aí o preço bem consolidado, tentou subir, não conseguiu, bateu ali naquela primeira linha que já foi traçada anteriormente, né? E voltou a cair. Então bateu nessa linha, voltou, ele vai mostrar ali que tem oferta, só que também tem a linha de baixo ali onde começou a defesa de compra, onde tem essa áreazinha aqui de demanda, e o preço ficou no meio das duas e tentando ainda subir, ó. Mas a região é sempre ali, ó, de defesa, voltando para trás, vendo que teve bastante oferta, não é fácil de passar. Quando aparece demanda com defesa de compra ou com agressão de compra, como aqui atrás, ó,
geralmente está indicando que o preço está forte para tentar romper os topos mais próximos. Três informações aqui: defesa de compra, demanda, agressão de compra, rompendo essa defesa prévia que teve aqui no mesmo dia. Bom, nesse momento aqui já foi a abertura das ações, né? O preço teve um movimento mais rápido aqui. Na defesa da venda, ele acabou descendo, ó, segurou naquela defesa de compra. Está brigando aqui com as ações abrindo, então um direcionamento um pouco mais rápido. Então essas janelas de abertura das ações é bastante importante, o preço movimenta bastante. E às vezes movimenta para os dois lados, né? Então é um momento até de ficar mais cauteloso aqui para fazer as operações. E aqui ele retornou na defesa da compra, né? Fez aqui um fundinho aqui, ó, duplo, e tentou subir novamente. Aqui eu estou comentando sobre o que já aconteceu, tá, pessoal? Então não é uma análise do momento, isso eu pretendo fazer futuramente e até a gente poder acompanhar aí ao vivo o desenvolvimento do preço e fazer uns comentários aí durante o pregão. Então aqui com a abertura das ações, o preço buscou uma região mais baixa. Ele veio novamente aqui no fundo anterior, do mesmo dia, né? Segurando ainda com aquela marcação do dia anterior, mostrando que aqui é um ponto forte de resistência, de interesse. Na verdade aqui é um suporte, né, no final aqui no gráfico. E o preço acabou segurando, não fez um fundo mais baixo do que o anterior do dia. Então ficou bem lateral nessa faixa que está indicando. É bom notar aqui que cada linha é marcada aqui no lado aqui da linha de preço. E aí a gente tem aqui mais ou menos um range que ele vai traçando durante o dia. Esse range anterior aqui de defesa da compra foi rompido. Tem uma consolidação acima, então o preço fica trabalhando aqui, tentando buscar novos fundos ou voltar para a região que estava com bastante interesse anteriormente aqui em cima. Um uso interessante também dessas informações aqui que vai traçando, as linhas, quando vai chegando nessa linha, eu sei que ele
tem aqui bastante interesse, e se eu estiver descendo vendido, eu posso, nesse ponto, fazer uma realização aqui parcial ou a saída completa da minha posição. A mesma coisa, caso o preço comece, eu esteja comprado, vou subindo com ele, ele retorna em uma dessas linhas, é um bom lugar eu fazer uma parcial ou sair da minha posição, já que o preço tende a segurar ali e eu posso esperar demais para sair da operação e voltar contra e eu acabar perdendo os lucros que eu já estou realizando nesse momento, né? E esses são os pontos para você tanto fazer uma parcial ou a saída completa e esperar uma nova oportunidade. Bom, o preço tentou buscar novos fundos aqui, não conseguiu. Ele ficou dentro dessas duas linhas, desses ranges aqui, ó, de hoje, do dia atual, né? E do dia anterior, ó. Acabou não passando essa região, veio aqui, buscou uma liquidez, voltou a subir novamente, ficou na área mais consolidada aqui do dia. Bom, nesse momento aqui já 10h45, né, o preço começou a entrar um pouco mais força compradora aqui, fazendo um pouquinho de demanda, o indicador apontou, rompeu essa defesa de venda prévia que teve, ó, conseguiu fazer o rompimento, veio lá de baixo, ó, segurança é comprar mais abaixo para ele fazer algum rompimento. E aqui ficou trabalhando entre as duas defesas de venda, com bastante agressão de compra, ó. Hora ele mostra agressão de compra, hora ele mostra demanda. E a partir daqui, mostrando um pouco mais de força para tentar romper o topo mais próximo aqui, ó.
entrando agressão de compra, já teve a demanda ali, fez o pullback, segurou na própria linha de defesa de venda, né? Então, pullbackzinho aqui, conseguiu romper o topo mais alto, agressão de compra, tentando levar o preço para níveis mais altos, rompendo o topo do dia. Nesse momento, então, nada de tentar adivinhar topo. Deixa mostrar mais defesa de venda, deixa mostrar oferta entrando, preço começando a realmente cair para poder fazer alguma operação, que geralmente vão ser pullbacks e a venda aqui fica mais complicada. Bom, que todos devem conhecer, né? Aqui ele era uma resistência, rompeu, virou mais ou menos um suporte. O preço veio, fez um pullback aqui e foi. Bom, aqui o preço está encontrando uma resistência ali nos 128 mil. Conseguiu chegar nos 128 mil. Entrou defesa de venda, mas ainda está forte nesse momento. Aí. Às 11 horas da manhã já, 11h10 aqui. Próximo ali já da abertura do mercado americano. O preço já está reagindo aí de formas bastante fortes, né? Fez uma subida bem forte aqui e teve a barreira ali dos 128 mil. Entrou defesa de venda, entrando oferta, rompendo ali um topo de agressão que ele teve anteriormente. Ó. A gente trabalhou aqui em cima e agora entrando oferta, já o indicador mostrando em vermelho, tentando buscar agora retornar um pouco para aquela zona de briga anterior. Ó. Que nós tivemos, ele conseguiu fazer uma força para romper os topos, se manteve acima e agora tem aqui uma região brigada também, entrando oferta junto com a agressão de compra para a decisão aqui dos players, né, se eles vão manter o preço nessa região, vai mais para cima ou se vai voltar para aquela região de briga que já estava durante o período inicial da manhã. Nesses casos, eu sempre vou buscando as linhas anteriores que foram tratadas, para ver que ali pode ser um possível ponto de interesse novamente naquele momento. Se eu tiver vendido, eu poder fazer uma parcial já aqui, ou se eu já saio da minha posição por completo. E a questão aqui é uma região, né? Então, você vendo uma linha junto com a outra aqui, você tem uma região que você pode tomar uma decisão naquele momento, conforme o preço estiver reagindo.
Nesse caso aí a força de venda é muito forte, né? Conseguiu romper os topos que tinham sido rompidos anteriormente para cima, ele rompeu para baixo. Então as linhas aqui mostrando oferta, porque está rompendo essas linhas de cima para baixo agora, e o preço ganhando força para buscar novos fundos, para romper os fundos anteriores. Ó, já rompeu esses fundinhos que ele tinha criado aqui, rompeu esse, avançou naquela linha de topo anterior, ó, então já voltou para dentro daquela zona inicial, daquela região inicial de preço, com bastante força, né? Pelo horário, a abertura aqui já mais próxima do mercado americano, então o preço tende a fazer movimentos até mais bruscos e também até erráticos, né? Bom, nesse momento aqui dá para considerar que todas as linhas do dia elas já foram mitigadas, todas as linhas que foram indicando aqui a agressão de compra, demanda e as defesas que foram feitas já foram mitigadas, o preço trabalhou bastante. Inicialmente consolidado, rompeu, voltou para consolidação e agora está buscando aquele fundo, ó, do dia, que ele tentou romper no começo do dia, não conseguiu por 2 vezes, foi lá novamente, bateu, ó, e reagiu. Entrou agressão de compra, marcou uma linha, marcou 2, preço para cima, fazendo um pullbackzinho, mas já passando para comprado nesse momento. Pode ser aqui, ó, segurando de novo aqui na agressão de compra, para continuar trabalhando nessa região que foi a região do início do dia bastante consolidada. E agora aqui é o momento de talvez não fazer nada, né? Tá para um lado e para o outro, compra, vende, aqui no meio você acaba tomando muito loss se você entrar na operação para o lado errado. O preço fazendo mais um pullback, agressão de compra, voltou na mesma agressão de compra, entrou mais compra, levou o preço, rompeu esse topo anterior que ele tinha feito, continua o preço ainda comprado, mas já começando a ter defesas de venda, novamente aqui, defendendo para o topo anterior aqui, ó, não ser mais rompido, batendo novamente com aquela defesa que já foi feita inicialmente, então o preço vai trabalhando em áreas bastante comuns, né? No início do dia ele trabalha num lugar, ele faz o rompimento, volta, e aí você consegue estar observando aqui aonde pode ser seu ponto de entrada, seu ponto de saída, sua segurança aqui para colocar um stop. Então essa aqui é a informação que você tem que estar analisando, né? Não só como indicador aqui, mas no seu dia a dia, ter atenção a esses pontos onde o preço retorna e o que ele vai fazer a partir desse momento e qual a decisão que você vai tomar
conforme as suas análises, os seus indicadores que você tem no gráfico. Demanda novamente, demanda mesmo ponto anterior, também tinha uma demanda aqui, e o preço tentando romper esse topo que foi defendido. Porém, entrando bastante agressão de venda, no caso que é a oferta, é um lugar de não se fazer nada inicialmente. Bom pessoal, então aqui finaliza a manhã do dia 31 de 1 de 2025, meio-dia e 1 aqui no gráfico. Fiz essa análise para vocês identificarem aí os pontos importantes no gráfico, pontos que o indicador marca. Você pode estar marcando isso no seu dia a dia também, fica atento, principalmente ali aos topos, onde fazem defesas, onde o preço retorna, para você tomar as suas decisões aí no dia das suas operações, tá ok? Bom, peço aí que vocês se inscrevam no canal, ajudem aí para a gente conseguir transmitir mais vídeo para vocês. E em breve vou começar a fazer as transmissões durante o pregão ao vivo, e aí eu aviso vocês. Então, estar inscrito no canal é uma boa forma de vocês serem avisados que tem vídeo iniciando aí no dia, tá? Por volta ali de 9 até 9h30 da manhã e seguir na parte da manhã até o meio-dia. Então, assim que estiver disponível para fazer as transmissões, eu devo estar avisando, mas quem tiver inscrito vai receber a notificação. Muito obrigado para vocês, bons estudos e até mais.